Boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira e última noite da Maratona de Debates Pátria Educadora. Hoje a gente vai falar do tema sobre autoeducação na prática, o que fazer para recuperar o tempo perdido. Meu nome é Lucas Ferrugem, sou da equipe do Brasil Paralelo e estou aqui com os meus colegas Henrique Viana e Felipe Valerim. Boa noite. Que vocês provavelmente já conhecem. E hoje nós temos, para debater esse tema, nós fizemos uma maratona que debate o problema em 3 níveis. O problema no nível político, o problema no nível da família, da educação dos filhos e agora o problema no nível individual, uma vez que, de certa forma, a conclusão dos outros debates foi que a gente precisava trazer o problema para a nossa vida, né? E a gente está aqui com 3 professores queridíssimos da Brasil Paralelo, que vocês já conhecem. Thomas Juliano, professor de História, autor do site História Expressa, autor do best-seller Desconstruindo Paulo Freire e consultor aqui da Brasil Paralelo de conteúdos, não só na série Brasil Última Cruzada, como também na Pátria Educadora, na trilogia agora. Rafael Nogueira, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, também professor de História, também consultor aqui do Brasil Paralelo, tanto na série, em todos os capítulos da série Brasil, A Última Cruzada, e o nosso querido professor Marcos Boeira, doutor em Direito do Estado, e que está agora também professor aqui com vários cursos no Núcleo de Formação, mentor e amigo nosso do time. E eu queria começar aí propondo a conversa de forma informal e tal, perguntando quando que vocês tomaram essa decisão, né? De começar esse processo de forma consciente, de falar assim, não, cara, eu vou assumir a responsabilidade da minha educação. Como foi para vocês essa intensificação? Queria que vocês dessem um relato pessoal aí para o pessoal entender. Quando eu estava no 2º grau, eu tive, digamos assim, um despertar para a vida intelectual. Foi o momento em que eu, digamos assim, por influência de 2 professores da escola, eu ingressei nos cursos de formação do Partido dos Trabalhadores, né? E comecei a fazer ali uma espécie de formação intelectual, né? Nos cursos que eram fornecidos pela fundação do partido, né? Ali eu tive contato com Gramsci, com Lukács, com uma base marxista, né? E, bom, foi indo, entrei na faculdade, né? Continuei uma militância política, que era também uma militância intelectual. E depois eu conheci, na época da faculdade, né, 2 pessoas, o professor César Saldanha e o professor Diego Pérez, né, que foram muito importantes na minha formação. E ali eu comecei a ter contato com um outro repertório bibliográfico que, embora não fosse assim totalmente estranho para mim, sabia do que se tratava, não era algo, todavia, próximo o suficiente para modificar a minha própria formação. Eu não identificava o sentido daquilo que estava na escola, mesmo porque aquilo que me diziam que era suficiente fazer todos aqueles esforços para que eu passasse num tal vestibular, para mim era muito pouco. E eu tinha muitas inquietações que iam muito além daquelas informações que estavam me passando nas escolas. Então, é coisa de adolescente, sabe? Eu me sentia superior até a circunstância da escola e passei a ler as coisas que me interessavam. Foi um momento bom para minha independência de estudos, para eu não me tornar apenas alguém totalmente formado pelos professores, mas foi muito ruim, porque eu tomei aí as pancadas da vida que todo arrogante toma, né? E aí, no início da já juventude mais madura, eu ingressei no curso de filosofia, um susto para a família, para os pais que sonhavam em me ver ou no direito ou na engenharia, e vocês viram que teve um momento de rebeldia mesmo aí, né? E aí, só que no curso de filosofia eu tive essa mesma impressão, mas com um pouco mais de, digamos assim, diplomacia e compreensão dos professores, sabe? Então eu percebi que valia a pena prestar atenção naqueles professores favoritos, naqueles que me pareciam melhor formados. Com 13 anos eu já trabalhava numa papelaria Cepal, e por lá, pedagogicamente, eu era educado pelo seu João, o gerente da papelaria Cepal, que exerceu em vários momentos da minha vida um papel paterno na relação com o trabalho. Então, existe um estímulo que ele me passava, que era um estímulo indireto. Ele nunca me disse, Thomas, leia. Mas o que ele fazia comigo era um processo exatamente assim. Eu estava carregando 2 caixas cheias de cadernos, etc., extremamente pesadas, e ele ia lá e colocava mais uma. E aí ele dizia, não é para chorar,
Se tu não estudar, tu vai ser arigó. Poderia pegar a minha ideia de autoeducação a partir dessa experiência profissional em que o seu João, pedagogicamente e querendo o meu bem, exercia esse tipo de papel. Como é que vocês enxergam motivação e humildade? Será que eu tô só tendo um framework assim meio influenciado? Talvez essas duas coisas tenham relação, ou são... Na vida de vocês tiveram essa... A hora eu tava muito motivado, daí quando baixou a motivação parei de estudar, porque eu já tive isso, eu já tive assim, momentos em que eu tava super motivado por algo, por alguma conquista específica, bem objetiva, eu quero aprender isso aqui para fazer tal coisa. E aí daqui a pouco eu tô sem essa motivação, paro de estudar. E aí mais recente na minha vida, agora, esses últimos anos, foi que eu comecei a, em alguns momentos assim, eu não tô agora especificamente motivado a nada, mas acho que eu tô sentindo que eu tô para trás. Então aí vem aquele sentimento de humildade. Então eu não sei, talvez seja um pouco abstrato o que eu tô trazendo, mas eu acho que vocês podem talvez falar um pouco sobre isso. Motivação e da humildade, o Henrique, para mim faz muito sentido. De qualquer forma, a humildade específica, né, é a maneira de ser humilde por aprendizado, né, para a intelectualidade. Porque pode ser que algumas pessoas um tanto vaidosas e arrogantes prosperem no mundo do saber. Então, eu não estou dizendo que é bom e que é certo, eu estou dizendo que pode ser que elas prosperem, tá? Eu acho que vai ter um limite, vai chegar a um limite mesmo, porque quando você não tem a humildade devida, você pressupõe saber e pressupõe ser mais do que mais do que sabe. Então, o que vai acontecer é que você vai começar a errar, do ponto de vista intelectual também. Mas a humildade intelectual, acho que você quis dizer aquela sensação, aquela impressão, né, existencial de perceber-se dentro do apeiron, né, aquela palavra grega que designa, né, o indeterminado. Você está dentro de um mundo e de um universo, e você não tem a explicação de tudo que acontece. Você, na verdade, sabe um tanto minúsculo daquilo que acontece fora de você e mesmo dentro de você. Então, essa humildade diante desse mundo imenso, muito maior do que o seu saber, ela é necessária. Eu acho que até uma condição de maturidade, tá? Se instalar, né, desse modo. Por que eu devo agir assim e qual a razão pela qual eu devo agir assim? Eu devo agir assim. Então, todo o problema da autoridade e do poder sempre me parece, sempre obteve, digamos, um espaço considerável no itinerário da minha vida de estudos. Tá? E, de outro lado, outro problema que sempre me foi muito presente é o saber como eu estou conhecendo isto agora nesse momento. Ou seja, como eu posso explicar a minha própria inteligência. Tá? Isso é uma coisa que sempre esteve também presente na minha vida. Tá? A ocupação com certas disciplinas que pudessem, de alguma maneira, elucidar questões que, no fundo, apresentam respostas sobre dilemas existenciais. Tá? Do tipo, como eu sou capaz de conhecer o que eu estou conhecendo, o que é a causa motriz que me leva a conhecer o que eu conheço, por que eu sou capaz de captar um objeto do conhecimento. Perguntas dessa natureza também sempre apareceram para mim. E isso me levou a, de alguma maneira, perscrutar esses dois horizontes. Né? Só que eu nunca, e isso é incrível, pelo menos para mim, o que eu vou dizer, embora eu trilhasse esses dois caminhos, essas duas, digamos, linhas paralelas de investigação, elas nunca ofereceram uma resposta satisfatória para esse problema do sentido da vida. Como é que faz para você se situar onde é que eu tô, o que falta eu aprender, o que é mais importante, o que eu já sei? Não sei se vocês sentem um pouco, compartilham desse sentimento e como é que vocês se organizam nisso? Bom, para que serve todo o tesouro do mundo? Se você não tem qualquer propósito, você não sabe entender absolutamente nada. Então a gente pode pegar esses ensinamentos apresentados no Evangelho, apresentado nos testemunhos dos santos, dos grandes homens, e trazer aquilo para a nossa realidade a partir, muitas vezes, da maneira como aceitamos o conhecimento. Queremos ser bacharéis, no sentido mais pejorativo, ou queremos, de fato, que aquele canudo simbolize, materialize aquilo que está constituído no meu próprio eu. Eu acho que o problema ele vem muito daí.
Porque há pessoas que têm um currículo Lattes maravilhoso, por exemplo, o Marcos tem um currículo Lattes excelente, e que tem essa contrição pessoal de querer responder às suas próprias agonias, de dar sentido àquele diploma. Há outros, por outro lado, que já não vivem assim, mas eu acho que esse processo, essa abrangência, está muito relacionado à natureza humana, está muito relacionado à especificidade, porque há doutores, há graduados para todos os gostos. Então, o que eu digo para aqueles que nos assistem é, primeiro, entenda, e eu vou trazer um elemento da Última Cruzada que serve para a nossa reflexão, um tom familiar aqui, uma conversa nossa, Brasil Paralelo. Pensemos lá no exemplo do Maçangana do Joaquim Nabuco, meus caros. Ele está sentado naquele instante, ele poderia estar em qualquer outro momento, ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas tem que ter algum sentido para aquele instante. Aquele instante foi tão marcante na vida dele que ele mudou o princípio da vida, mesmo tendo só 8 anos, porque ele está lá escrevendo Minha Formação, ele está escrevendo O Estadista do Império, ele está escrevendo O Abolicionismo, marcado por aquela experiência com 8 anos. Criar sempre exercícios daquilo que eu queria fazer melhor, daquilo que eu queria saber melhor. Então, um exercício simples para você saber se entendeu bem a leitura e até para exercitar as suas novas técnicas discursivas e se encontrar com outras pessoas que leram o mesmo livro. Uma espécie de clube do livro é uma coisa muito útil para aquelas pessoas que querem ter o estudo como algo recorrente, certo? É importante também, o Marcos falou da gramática, eu falei aqui da leitura ficcional, literatura ficcional, eu fui ter a percepção disso depois do que deveria. Na verdade, eu cheguei na universidade e tive uma professora de língua portuguesa que me deu para ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e eu nunca tinha lido, nunca tinha nem ouvido falar. Então, assim, tinha passado pelo ensino médio, tinha passado batido. E posteriormente, aí eu fui colocando livros de literatura na linha, mesmo assim eu li muito menos do que eu deveria. Então, assim, a sensação de que você não leu os clássicos, cara, é normal, tá? É só para vocês saberem que, assim, não é que eu, Thomas e Marcos aqui lemos a integralidade dos principais livros escritos no Brasil e na humanidade, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente sempre vai estar atrasado com os clássicos. Isso é bom, porque... Ufa! Vou dormir mais tranquilo. É algo pra fazer, tá entendendo? Você nunca vai precisar... agora esgotei. Não, você vai poder ler os grandes livros pro resto da vida. Então aceite a sua circunstância e tente vivê-la da melhor maneira possível. Machado de Assis aceitou suas circunstâncias. Ele nasceu mulato em um país escravocrata no século XIX, no Morro do Livramento. Ele aceitou aquilo e começou um processo próprio de autoalfabetização. Então, aceite-se e supere-se. Supere-se como? Entenda, não há resposta pronta, não há o grande livro que tem todas as possibilidades do imaginário, da literatura, da filosofia, da história, tudo ali apresentado. Perfeito? Até a Bíblia é constituída por livros. Né? Então, assim, ou seja, você tem um processo em que há uma conjugação de autores, tempos, perspectivas, e isso é fundamental. Vivemos um tempo em que é fundamental que você também se desloque, reitero isso, se desloque, afaste-se um pouco, deixe a poeira baixar, você não precisa ter opinião sobre Platão, coronavírus, o futebol e sobre o Joaquim Nabuco. Não funciona dessa maneira.